Se eu te falasse que existe uma forma de fazer com que você queira estudar mais, não por obrigação, mas de um jeito mais natural, quase como se fosse algo que quando você começa, simplesmente não tem vontade de parar. Principalmente porque, dessa vez, você sente que aquilo está realmente ficando. Pensa comigo, quantas vezes você já estudou alguma coisa, leu um texto, assistiu uma aula, entendeu tudo na hora, e mesmo assim alguns dias depois parecia que tinha simplesmente sumido? Você senta, estuda, presta atenção, na hora tudo faz sentido, mas depois não fica. Você simplesmente não se lembra, e parece que o problema é você. Falta de foco, falta de disciplina, ou até falta de inteligência. Mas e se não for? A gente passa a vida aprendendo de tudo, da matemática à geografia, mas dentre todas essas coisas, você tem que admitir que nunca aprendeu uma. Como aprender. E quando isso não acontece, não importa quanto tempo você passa estudando, sempre vai parecer que você está voltando do zero. E é exatamente aqui que entra o ponto principal desse vídeo. O verdadeiro problema é que ninguém nunca te ensinou como tornar o estudo viciante. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer isso. Talvez você se lembre do nome daquilo que falamos que estamos gastando quando pensamos, o neurônio. Mas aí você me pergunta, tá, mas o que o neurônio tem a ver com a aprendizagem? E eu te respondo que tem tudo a ver. Na verdade, se não fossem por eles, não seríamos nada. É sério, nada. Os neurônios são células nervosas responsáveis por transmitir impulsos elétricos e químicos pelo corpo todo. E diferente do que algumas pessoas acreditam, não temos neurônios somente no cérebro, eles estão espalhados por todo o sistema nervoso. Esses impulsos são resultado de diferentes estímulos, mexer o braço, pensar ou até memorizar algo. Segundo pesquisa da neurocientista Susana Herculano, o corpo humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios. Pois é, neurônio não falta. Mas por incrível que pareça, não somos o animal com mais neurônios. Como por exemplo o elefante, que tem mais de 250 bilhões. Mas por que o elefante não é mais esperto que as pessoas? Isso acontece porque não é só a quantidade que importa, é onde esses neurônios estão. O córtex humano apresenta uma grande concentração de neurônios em regiões ligadas a raciocínio, tomada de decisão e planejamento. Enquanto no elefante, muitos desses neurônios, a sua maioria, está ligada a funções motoras. Por isso, mesmo ele sendo enorme, consegue se locomover e usar a tromba com uma precisão absurda. Ou seja, não é só ter mais neurônios, é como e onde eles estão organizados. Mas aí vem a pergunta: por que o córtex é tão importante? Bem, porque é justamente essa região que usamos quando estamos estudando, lendo, pensando, tentando aprender ou entender alguma coisa. Ah, mas isso não depende da idade? Depende sim. E aqui entra um conceito interessante, a neurogênese. Mas calma, não precisa se apegar a esse nome. Na verdade é bem simples. Neuro vem de neurônio e a gênese, criação. Criação de neurônios. Então quer dizer que a gente pode criar neurônio? Sim. Durante muito tempo se acreditou que não. Mas estudos a partir da década de 90 mostraram que o cérebro adulto ainda é capaz de gerar novos neurônios, principalmente em regiões como o hipocampo. Além disso, atividades como estudo e exercício físico ajudam nesse processo. Ou seja, mesmo depois de adulto, você continua capaz de aprender. E mais do que isso, quando você estuda, o seu cérebro muda fisicamente, e isso não é só teoria. Existe um estudo muito interessante feito pela pesquisadora Eliana Maguire, com taxistas de Londres. Para virar taxista lá, a pessoa precisa passar por um treinamento chamado O Conhecimento. Eles precisam memorizar milhares de ruas, rotas e pontos da cidade, sem GPS, só na cabeça, e isso leva anos. Agora, pensa comigo, o que acontece com o cérebro de alguém que faz isso todos os dias? Os pesquisadores descobriram algo impressionante. O hipocampo desses taxistas, uma região ligada à memória, era fisicamente mais desenvolvida. E mais, quanto mais tempo de profissão, maior era essa diferença. Ou seja, não é só porque eles aprenderam muito. O cérebro deles mudou por causa disso. E isso serve para você também. Quando você estuda, quando você revisa, quando você pratica, o seu cérebro está literalmente se reorganizando. O estudo não é só uma atividade acadêmica, é uma prática que pode, inclusive, ajudar a prevenir o declínio cognitivo ao longo do tempo. Como diria o neurocientista Stanislas Dehaene, aprender é formar um modelo interno do mundo externo. Mas agora que você entendeu isso, surge uma pergunta meio desconfortável. Se o cérebro muda, por que a gente esquece tanto?
Acredito que a maioria das pessoas clica nesse tipo de vídeo para entender uma coisa: como lembrar mais? Como eu posso lembrar de mais conteúdo? Como eu posso lembrar de um livro que eu li em detalhes? Então vamos desmembrar isso que a gente chama de memória. Antes de tudo, é bom dividir em dois tipos: memórias declarativas e não declarativas. Memórias declarativas são aquelas que são mais fáceis de formar e também mais fáceis de esquecer. São aqueles conhecimentos teóricos que você lê, estuda, tipo um texto, uma aula, alguma coisa assim. Já as não declarativas são diferentes. São memórias que muitas vezes você nem sabe como sabe, ou quando aprendeu. Como, por exemplo, andar de bicicleta, nadar, dirigir, dançar. Geralmente coisas mais automáticas, mais de ação mesmo. E aqui eu gosto muito do exemplo do professor Pierre Luigi. Memórias declarativas são como rastros de areia. Da mesma forma que são fáceis de desenhar, também são fáceis de apagar. Você lê um texto e entende, mas se você não revisa, uma hora aquilo vai embora. Agora, as não declarativas é como se você tivesse que cravar em uma rocha. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho, mas depois que fica, você praticamente não esquece. Pense em dirigir. Se você já aprendeu, você lembra que no começo parecia impossível. Pedal, marcha, volante, tudo ao mesmo tempo, parecia que você ia confundir tudo. Mas depois que aprende, você faz de forma tão automática que às vezes nem lembra como saiu de um lugar e foi pro outro. Isso acontece justamente porque aquilo deixou de ser areia e virou rocha. E aí vem a pergunta: como que a gente faz para pegar algo que está na areia e transformar em rocha? E eu te respondo: repetição. Mas calma, não é só repetir de qualquer jeito. Imagina que essas estrelas representam neurônios, ou um conjunto deles. Quando você aprende algo simples como 1 mais 1 igual a 2, essas estrelas começam a se conectar. Como diria Donald Hebb, neurônios que disparam juntos se conectam juntos. E quando você repete esse aprendizado, fazendo exercícios, tentando lembrar, aplicando, essas conexões vão ficando cada vez mais fortes. Com o tempo, aquilo que antes era fraco vai ficando cada vez mais consolidado. E aqui entra um detalhe importante que muita gente ignora. Não é só repetir vendo, é repetir tentando lembrar. Quando você tenta puxar a informação na cabeça, mesmo errando, você fortalece muito mais essas conexões. E com o passar do tempo, essas ligações vão ficando tão fortes que você nem precisa mais de todo aquele esforço inicial. É como se o cérebro fosse otimizando o caminho. Antes, você precisava de um caminho grande. Depois, ele vai encurtando. E a maior prova disso é simples. Quando você era pequeno, esse 1 mais 1 igual a 2 parecia difícil. Hoje você nem pensa tanto. Então, memória não é só sobre guardar informação, é sobre fortalecer conexões. E isso muda completamente a forma de estudar. Porque agora a pergunta não é mais quantas vezes eu vi isso, mas sim quantas vezes eu tentei lembrar disso. Só que mesmo entendendo isso, tem muita gente que ainda trava. Sabe o que precisa fazer, sabe como funciona, mas simplesmente não consegue começar ou manter. E aí, a gente entra em outro ponto, que muita gente acha que entende, mas na verdade interpreta completamente errado. A tal da motivação. Você já deve ter ouvido falar de uma tal de dopamina. Geralmente, se fala muito que dopamina está ligada ao prazer, mas não é bem assim. Dopamina está muito mais ligada à motivação, à antecipação, ao ir atrás. Um exemplo clássico disso vem de estudos com animais, onde foi observada que os picos de dopamina aconteciam antes da recompensa, no momento em que eles esperavam receber algo. Ou seja, não era exatamente o prazer em si, era a expectativa, era o cérebro dizendo: vai lá e faz isso de novo. E é por isso que a motivação, no fim das contas, é exatamente isso, um motivo para a ação. E é justamente isso que você precisa quando for aprender. Porque deixa eu te perguntar, por que você está estudando isso? Para que você quer aprender isso? Se isso não estiver claro, é muito fácil acontecer o seguinte: você começa animado, tipo quando começa a academia. Primeira semana você vai todo dia, acha que agora vai. Encontrou a tal da motivação. Mas depois você começa a faltar, desanima, para. E não é porque você ficou mais preguiçoso, é porque você não tinha um motivo forte o suficiente. Porque, como eu disse, motivação não é euforia, motivação é direção. Porque no final das contas, muita gente não deixa de estudar por falta de capacidade, deixa de estudar porque não sabe por onde começar. Você senta, fala, precisa estudar, e trava. Ou então começa de qualquer jeito, sem um norte, e depois de alguns dias já perdeu o ritmo. E não é porque você é indisciplinado, é porque o seu cérebro não trabalha bem com coisas vagas, ele precisa de clareza. E é justamente para resolver isso que existe um modelo bem simples chamado método SMART. Ele surgiu lá na área de gestão na década de 80 para ajudar empresas a transformarem metas genéricas em metas executáveis. Mas trazendo para a sua realidade, ele basicamente diz que uma boa meta precisa ter 5 coisas.
ser específica, mensurável, alcançável, relevante e com tempo definido. Mas calma, isso aqui parece mais complicado do que realmente é. Na prática, é o seguinte: em vez de você falar, eu vou estudar matemática, você transforma isso em algo claro. Por exemplo, vou estudar matemática para a prova de sexta. Agora você sabe o que estudar. Vou fazer 20 exercícios hoje. Agora dá para medir. Vou começar pelos mais fáceis e depois aumentar o nível. Agora isso ficou possível. Quero ir bem na prova para não ficar perdido na matéria depois. Agora você tem um motivo. Vou fazer isso até quinta-feira. Agora tem um prazo. Percebe o que aconteceu aqui? Antes você tinha uma intenção solta. Agora você tem um plano. E isso mudou completamente o jogo. Porque quando o cérebro entende exatamente o que precisa ser feito, a chance de você agir é muito maior. E tem mais um ponto que pouca gente presta atenção: a forma como você enxerga a atividade. Se você senta para estudar já pensando que isso vai ser chato, vai ser pesado, a tendência é você evitar. Existe um trabalho citado pelo jornalista científico David Robinson que mostra como a forma que a gente interpreta uma situação muda completamente a forma como a gente reage a ela. A ideia é simples: mude a forma como você percebe e você muda a forma como você age. Não significa que estudar vai virar algo mágico, mas significa que você pode parar de tratar como um castigo. Então não adianta só entender a memória, não adianta só saber como o cérebro funciona se você não tiver um motivo para agir. Porque no final, quem decide se você vai sentar e estudar ou não é o seu conhecimento, e sim o seu comportamento. Mas agora que você já entende isso, falta uma última peça, porque mesmo com motivação, mesmo com objetivo, ainda tem gente que estuda e não aprende. E isso acontece porque existem algumas etapas no processo, que simplesmente não podem faltar, e que eu gosto de chamar de as engrenagens do aprendizado. Você não vai conseguir aprender de verdade se não entender isso aqui. Existem 4 fundamentos que sustentam o aprendizado. Pense como se fossem engrenagens mesmo. Se uma falha, o sistema inteiro perde eficiência. Primeira é a atenção. Você não aprende nada se não estiver prestando atenção naquilo que você está fazendo. Parece óbvio, mas não é. Quantas vezes você já estudou com o celular do lado ou com a cabeça em outro lugar? Você até lê, mas não absorve. De acordo com o psicólogo Michael Posner, existem basicamente 3 tipos de atenção: o alerta, que indica quando devemos estar em estado de vigilância; a orientação, que funciona mais ou menos como um holofote que direciona sua atenção; e a atenção executiva, que decide como você vai processar toda aquela informação. Ou seja, não basta estar olhando, você precisa estar presente. O segundo é o engajamento ativo. Aqui é onde a maioria das pessoas erra. Estudar não é assistir, não é ler, não é só consumir. Aprender exige ação. Então, ao invés de só ler um conteúdo, para um pouco, fecha os olhos e se pergunta: o que eu acabei de ler mesmo? Se você não consegue responder, você ainda não aprendeu. E é aqui que entra aquilo que a gente falou antes. Tentar lembrar fortalece muito mais do que só revisar. Então, explicar em voz alta, escrever com as próprias palavras ou até ensinar alguém, tudo isso acelera o aprendizado. Mas não precisa ser nada complexo. Você pode, por exemplo, terminar um conteúdo e fingir que está explicando. Se você travar no meio dessa explicação, pronto, você acabou de descobrir exatamente onde você não entendeu. Outra forma simples é você pegar um papel e tentar resumir o que você estudou sem olhar no material, sem copiar, só puxando da mente. Porque é nesse esforço de puxar a informação que o aprendizado acontece de verdade. E se você quiser dar um passo a mais, explica isso para alguém. Pode ser um amigo, alguém da família ou até um áudio. Porque quando você ensina, você organiza o pensamento, identifica lacunas e fortalece ainda mais essa memória. Então, não é só sobre consumir o conteúdo, é sobre interagir com ele. O terceiro é o feedback de erro. Esse aqui é desconfortável, mas é essencial. Você precisa errar. Porque se você não erra, você não sabe onde está falhando. E se você não sabe onde está falhando, você não melhora. Então o erro não é um problema, é um guia. Uma forma prática de usar isso é fazendo simulados, resolvendo questões, se testando de verdade. E hoje você pode até usar IA para isso. Pedir, por exemplo, para que alguma ferramenta dessa gere questões sobre o tema. Aí você responde e depois analisa seus erros. Mas o mais importante não é acertar, é entender o porquê você errou. Por fim, a quarta é a consolidação. Uma das partes mais ignoradas, o sono. Quando você dorme, não é só o corpo que descansa. O cérebro está trabalhando e é nesse momento que muita informação é organizada, reforçada ou descartada. Por isso, revisar no mesmo dia faz tanta diferença. Tem até um lema de cursinho que diz: aula dada é aula estudada hoje. E faz sentido, porque quando você revisita o conteúdo no mesmo dia, você facilita esse processo de consolidação. É como se você estivesse dizendo para o cérebro:
Isso aqui é importante, guarda isso. Então, se você quer aprender de verdade, não adianta só estudar mais, você precisa estudar melhor, com atenção, engajamento ativo, aprendendo com erro e respeitando o tempo do seu cérebro. Acho que você percebeu que aprender dá trabalho. Não existe um caminho fácil, não existe atalho e não tem como você fugir disso. Porque você pode até decorar, pode até ir bem em alguma prova, mas sem esforço de verdade, isso não fica. E é aí que entra o ponto principal. Se você quer aprender, vai ter que sentar, mesmo quando não quiser, vai ter que continuar, mesmo quando estiver cansado. Você tem brio? Porque no começo é assim mesmo, é arrastado, parece que não rende, parece que você não tá saindo do lugar. Mas se você insiste, algo começa a mudar. Você começa a entender mais rápido, lembra com mais facilidade e começa a perceber evolução. E quando isso acontece, você começa a querer continuar. Se envolve mais, se aprofunda mais, começa a alimentar a sua própria curiosidade. E é aí que vira a chave. Aquilo que antes era esforço começa a ficar mais natural. Aquilo que você evitava, você começa a buscar. E quando isso acontece, aprender deixa de ser só uma obrigação e começa a virar um tipo de vício. E no final, esse é o melhor vício que você poderia ter.